Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos novamente aqui para demistificar o conceito do sistema evangélico. Sistema escravo, manipulador, né? Persuador, um sistema prejudicial ao ser humano e à humanidade, porque torna o ser humano escravo da sua própria mente, manipulada por eles. E eu quero trazer aqui uma passagem que eles usam muito, que está em Hebreus, que diz: não fazei como muitos que não congregam, né? Como de costume. Vamos lá. O sistema evangélico pega esse texto, como sempre, fora do contexto. Se você ler o contexto, você vai entender perfeitamente o que quis dizer o escritor de Hebreus quando aconselhou os irmãos acerca do congregar. Congregar significa estar juntos, compartilhar, né? Permanecer sempre ali unidos, tá? União. E dentro do conceito religioso do sistema evangélico, das igrejas, das religiões, sem exceção, eles diz e cobram aos membros da igreja, né, a estar dentro das igrejas. Porque o escritor de Hebreus disse que tem que estar dentro das igrejas, pegando aí o gancho de congregar como se fosse estar dentro de algum lugar. É estranho, porque eles se veem de domingo, às vezes no dia da semana, e o resto da semana já não se falam mais, né? Já não se comunicam mais. Então, é uma mera hipocrisia, tá? Na verdade, eles querem que você esteja dentro das igrejas, dos templos, para usufruir do bem ao qual você adquire. Seja dízimo, seja oferta, seja trabalho voluntário, seja o que for. Sempre há um interesse debaixo disso. Mas vamos descontestar, né? Vamos aí trazer um verdadeiro contexto acerca dessa passagem. Primeiro ponto que a gente tem que abordar: o que estava ocorrendo e acontecendo naquele momento. O que a igreja, né, que são pessoas e não lugares, estavam passando naquele momento. Qual era as suas aflições? Qual era a sua esperança? Qual eram os desejos, né? O que eles estavam preocupados exatamente? Aí você começa a descobrir o verdadeiro sentido da carta aos Hebreus, que foi escrita entre 67 a 68 depois de Cristo, bem próximo de nós, da graça. Sabemos e conhecemos que era o fim dos tempos, programado para os judeus, num dia, tá? Numa geração, numa época, para um povo específico, né? A destruição era para um povo específico, era para Jerusalém, era a queda do templo. E o grande vínculo da vinda do Senhor está na queda do templo. A maior comprovação que o Senhor já veio está na queda do templo, porque havia um vínculo da queda do templo e a vinda do Senhor. Então, demistificando essas coisas, o que os irmãos, por que o escritor de Hebreus, ele aconselha os irmãos a congregar, a estar juntos? Porque o fim estava próximo, entendeu? Porque era necessário que eles estivessem fortalecendo a fé um do outro, né? O apóstolo Paulo, Pedro, eles sempre falavam, né? Para que
confortai uns aos outros com essas palavras, ou em motivai uns aos outros com essas palavras, porque era natural que esses irmãos, né, abaixassem a cabeça, que esses irmãos eles pudessem ali estar entristecidos, porque o fim estava chegando, e eles tinham ideia o que seria esse fim. Eles tinham ideia o que seria esse fim, porque eles eram judeus, hebreus, e sabiam muito bem o que os profetas haviam revelado acerca desse grande dia. Então ele sabia que era um dia de juízo, que era um dia de grande sofrimento, e que eles poderiam passar por isso. Então havia uma grande aflição ali com eles. Tá? Uma grande aflição. Então era necessário que eles estivessem sempre juntos, sempre unidos. Por isso que ele vendia todos os seus bens e repartia aos pobres, aos pés dos discípulos. Em Atos 2, fala sobre isso. Porque não tinha nenhum tipo de razão de eles permanecer dentro das suas riquezas, sendo que tudo aquilo ali ia se acabar, sendo que tudo aquilo ali ia ser destruído em pouco tempo, tá? Assim também aqueles que queriam se permanecer, ou que estavam preocupados em se casar, e outros que estavam preocupados com o seu casamento. O apóstolo Paulo diz que para eles, para que aqueles que são solteiros, que não se preocupem em se casar, né? E não pensem em casar. E aqueles que são casados, considerem isso como se não tivéssemos casados. E os que têm bens como se não tivesse. Porque não adiantaria de nada você casar, ter filhos para um terrível dia que ia acontecer. Foi 3 anos e meio de grande tribulação, de sofrimento. Como que você vai criar um filho recém-nascido num momento desse? Como que você vai investir no seu casamento, sendo que a destruição ela está vindo? Então, o contexto, ele revela todas as coisas. A Bíblia se explica, né? E a graça não complica, a graça explica. Então, foi por isso que o escritor de Hebreus aconselhou os irmãos a congregar-vos. Porque muitos já não estavam mais congregando, já estavam desistindo, já estavam saindo, já estavam desanimados. Está entendendo? Muitos já não criam mais, já não estavam acreditando mais. Então, por esse motivo que o escritor de Hebreus aconselha os irmãos a estar juntos. Nada a ver com que os outros pastores, a liderança cobra hoje dos irmãos, usando esse texto erroneamente para justificar a ida de alguém a um lugar, a igreja, seja lá onde for. Tá bom? Nós da graça sabemos que a igreja somos nós. Se reunimos, temos que se reunir, sim. Faz um churrasco na sua casa, convida os irmãos, tá? Vê se o pastor faz isso, churrasco na casa dele para convidar os irmãos para participar de lá. Não fazem, tá? Então, nós vivemos nos tempos da graça. Não vai haver mais destruição, não vai haver mais grande tribulação, não vai haver mais anticristo, nada disso. Nós estamos na graça. Única coisa que nos impede a viver é a morte, quando partimos desse mundo. E aí o nosso espírito retornará a Deus. Tá entendendo? Nosso corpo vai para a sepultura, nossa memória vai para o mar de esquecimento, tá? E o que vai sobrar de nós é o espírito que vai retornar a Deus. Essa é a vida que vivemos. Por isso vivemos em alegria, em paz, em gozo, tá? Em esperança, porque estamos em Deus e Ele está em nós, tá bom? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã, demistificando a falácia do sistema evangélico sobre a carta de Hebreus, quando se fala em ir de congregar, tá bom? Aqueles irmãos, eles realmente tinham que estar junto o tempo todo. Não era de domingo a domingo, ou de quarta a quarta, mas o tempo todo eles tinham que estar juntos, porque terrível dia estava por vir naquela época, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, um ótimo final de semana. Amém.